O som da cidade lá fora parecia distante. No quarto de hotel, o silêncio pesava. Olivia Martins estava diante do espelho de corpo inteiro, fitando a própria imagem como quem encara uma estranha. O vestido verde esmeralda, colado ao corpo na medida certa, refletia a luz amarelada do abajur. O tecido de seda reluzia como água sob a lua. Ela inspirou fundo, tentando estabilizar a respiração. Mas o coração seguia descompassado, como se o próprio corpo soubesse que aquela seria uma noite decisiva. Era o baile da família Albuquerque, o evento social mais comentado do ano em Belo Horizonte, e era impossível evitar. Lá estaria Dennis Albuquerque, o ex-noivo que 6 meses antes a havia destruído em público. Olivia ajeitou o colar de prata herdado da avó. O pingente simples, uma pequena âncora, repousou sobre o colo. Aquilo era seu amuleto, a lembrança de tempos em que ainda acreditava em estabilidade. Nos últimos meses, ela havia tentado se reconstruir. Voltou a pintar, a dar aulas na Fundação de Alfabetização Infantil, a viver um dia de cada vez. Mas bastava ouvir o nome dele para o estômago se fechar. Quando o convite chegou, 3 semanas antes, a reação foi rasgar e jogar fora. Mas Dennis ligou, a voz serena, calculada, com aquele tom que fingia civilidade. Disse que seria bom mostrar maturidade, provar à sociedade que os dois haviam seguido em frente com elegância. Ela quis acreditar, quis provar a si mesma que tinha superado. Agora, ali parada, via que talvez tivesse cometido um erro. Ela retocou o batom, pegou a bolsa e olhou-se mais uma vez no espelho. "Você consegue", murmurou, cabeça erguida. O motorista a esperava no térreo. Durante o trajeto, as luzes da cidade passavam como reflexos de memórias. Quando o carro parou diante da mansão dos Albuquerque, Olivia sentiu o coração acelerar. A propriedade era monumental. Colunas brancas, jardins iluminados, carros de luxo alinhados ao redor da fonte central. Os convidados chegavam em trajes de gala, risos ensaiados, cumprimentos calculados. Era o tipo de ambiente que sempre fizera Olivia se sentir deslocada. Pagou o motorista, respirou fundo e subiu as escadas de mármore. Assim que cruzou o portal principal, os olhares começaram. Conversas cessaram, copos congelaram no ar. Ela ouviu um sussurro nítido. É ela, a ex-noiva do Dennis. O salão era deslumbrante, lustres de cristal, chão de mármore polido, arranjos de orquídeas brancas, o aroma de champanhe e perfume caro se misturando no ar. O quarteto de cordas tocava discretamente no canto, enquanto garçons circulavam com bandejas reluzentes. Olivia manteve o queixo erguido e avançou, cada passo ecoando. Por fora, elegância, por dentro, um vendaval. E então o viu. Dennis apareceu entre a multidão como um ator entrando em cena. O terno preto sob medida, o cabelo perfeitamente penteado, o sorriso ensaiado. O mesmo sorriso que já a havia encantado, agora vazio. Ele caminhou até ela. Olivia. A voz era baixa, doce apenas na superfície. Que bom que veio, espero que se comporte. As pessoas lembram das coisas. Antes que ela respondesse, ele se afastou, deixando-a sozinha sob dezenas de olhares curiosos. Ela sentiu o rosto arder, mas não cedeu. Foi até a mesa de bebidas, serviu-se de champanhe e pensou: eu não vou deixá-lo me destruir de novo. O tempo arrastou-se. Ela trocou frases vazias com conhecidos, fingiu não perceber as risadinhas e os cochichos. Até que o som agudo de uma taça batendo ecoou. Dennis estava no palco. Boa noite, senhores e senhoras. A voz dele preenchia o salão. Agradeço a presença de todos. Fez uma pausa dramática, os olhos varrendo o público até encontrarem os dela. O sorriso se ampliou, um predador saboreando o ataque. Quero falar sobre amadurecimento e sobre aprender com nossos erros. Olivia sentiu o corpo inteiro se enrijecer.
Alguns de vocês sabem que estive noivo recentemente. Ele pousou o olhar sobre ela. E cheguei muito perto de cometer o maior erro da minha. Quase me casei com alguém que não pertencia a este mundo. Risadas contidas. Ela achava que amor e um rosto bonito seriam suficientes para compensar uma origem simples. A voz gotejava sarcasmo. Era quase adorável. Como ver uma criança brincando de adulto. O salão explodiu em risadinhas. Olivia quis desaparecer. Aprendi uma lição, continuou ele, erguendo a taça. Nem todos nasceram para a grandeza. Alguns, por mais que tentem, sempre serão o que nasceram para ser, comuns. Palavra comuns atingiu Olivia como um tapa. Ela respirou fundo, os olhos marejando, mas se recusou a chorar. Não diante dele. Foi então que um movimento perto do bar chamou sua atenção. Um homem alto, de terno escuro, estava imóvel, observando a cena. O maxilar travado, as mãos cerradas sobre o balcão. Não ria, não comentava, apenas olhava, e o olhar dele ardia de indignação. Quando seus olhos encontraram os de Olivia, ela sentiu algo, um reconhecimento silencioso. Ele sabia o que era ser humilhado. O homem pousou o copo e começou a andar. O salão silenciou, curioso. Os passos dele eram firmes, ritmados, cortando o espaço como uma música diferente. Até Dennis parou de falar. Ele parou diante de Olivia. De perto, era ainda mais imponente. Moreno, olhos intensos, traços marcados pela vida. Havia nobreza no modo como se mantinha ereto, como quem carrega cicatrizes, mas não se curva. Peço desculpas por interromper. A voz era grave, ressoando por todo o salão. Mas não posso ficar. Eu parado vendo isso. Todos prenderam a respiração. Ele se virou para Dennis. O senhor fala sobre maturidade e crescimento, mas o que vejo é um homem pequeno tentando parecer grande às custas da humilhação de outra pessoa. Isso não é força, é covardia. Um murmúrio percorreu o salão. Alguém deixou escapar um "meu Deus". "E quem é você para vir aqui dar lição na minha casa?" disparou Dennis. O homem respondeu com calma. "Meu nome é Júlio Andrade. E sou alguém que reconhece injustiça quando a vê." O nome causou alvoroço. Sussurros se espalharam. É o dono da Andrade Tech. O bilionário que recusara investimentos da família Albuquerque. O homem que construíra seu império do zero. Júlio voltou-se para Olivia. O olhar dele suavizou. "Você merece algo melhor do que isso. Melhor do que ele." E antes que ela pudesse reagir, ele segurou seu rosto e a beijou. O mundo parou. O ar pareceu desaparecer do salão. As risadas cessaram, substituídas por suspiros, exclamações, o som distante de uma taça caindo e se espatifando. Mas Olivia não ouviu nada. Tudo o que existia era o toque quente, firme, respeitoso, que dizia sem palavras: "Você tem valor." O beijo durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando ele se afastou, os olhos de ambos se encontraram. E havia verdade ali, não exibicionismo. "Vem comigo", disse ele, oferecendo a mão. "Você não precisa ficar aqui." Dennis estava paralisado no palco, o rosto distorcido pela fúria. Os convidados murmuravam, filmavam, comentavam. Olivia olhou para a mão dele, hesitou um instante e então aceitou. De mãos dadas, atravessaram o salão. Cada passo dela era um grito de liberdade. Nos corredores, garçons pararam, convidados empurraram portas para ver. Mas Júlio não olhou para trás. E pela primeira vez em meses, Olivia também não. O ar frio da noite os envolveu assim que cruzaram a porta principal. Desceram as escadas de mármore. Lá fora, sob a lua, ele finalmente soltou a mão dela com respeito. "Me desculpe", disse Júlio. A voz, agora suave. "Fui impulsivo, não consegui ficar vendo ele te destruir." Olivia o encarou, tentando entender. "Por quê? Você nem me conhece." O olhar dele se escureceu, sincero. "Conheço o tipo de dor que você sentiu lá dentro. Já estive no seu lugar.
Antes que pudessem dizer mais, as portas da mansão se abriram atrás deles. Denis surgiu furioso, seguido por Dona Rebeca Albuquerque, envolta em diamantes e arrogância. "Isso é inaceitável!" gritou Denis. "Você invade minha casa, beija minha ex e acha que sai andando?" Júlio virou-se devagar. "Eu não invadi nada e não beijei uma mulher que se opôs. Se isso te ofende, talvez o problema não seja o beijo." Rebeca avançou, o sorriso frio. "Senhor Andrade, não é? O empresário que recusou o investimento da nossa família. Que nobre defender essa moça." A palavra moça soou como insulto. "Mas parece um teatrinho, um golpe barato de publicidade." Júlio sustentou o olhar dela. "Com todo o respeito, Dona Rebeca, sua família não precisa de ajuda. Minha para se envergonhar. Seu filho já fez isso sozinho." Denis deu um passo à frente, mas a mãe o segurou. "Controle-se", sibilou. Depois olhou para Olívia com doçura venenosa. "Eu sempre soube que você era uma aproveitadora. Primeiro meu filho, agora o senhor Andrade. Diga, qual é o seu segredo?" As palavras foram facas. Olívia cambaleou, o orgulho vacilando. Júlio se colocou ao lado dela, a voz firme. "Chega, a senhora fala em subir na vida, Dona Rebeca, mas o que eu vi hoje foi um homem pequeno humilhar uma mulher que confiou nele, e uma mãe ensinando ao filho que crueldade é sinônimo de status." O silêncio caiu pesado. Rebeca estreitou os olhos, mas antes que respondesse, um homem se aproximou da entrada. Tomás Chen, sócio e amigo de Júlio. "Júlio, aí está você", disse calmo. "Melhor irmos." "Timing perfeito, Tomás", respondeu ele. Denis bufou. "Isso não vai ficar assim. Posso acabar com sua empresa em uma semana." Júlio deu um meio sorriso. "Pode tentar, mas ameaças só funcionam quando o outro tem medo. Eu construí tudo do zero. Já enfrentei falências e traições. Você só sobrevive porque herdou um sobrenome." Ele olhou para Olívia. "Vamos, você não precisa ouvir mais nada." Ela aceitou a mão dele. Enquanto caminhavam até o carro, a voz de Rebeca ecoou atrás. Amarga, impotente. Mas Olívia já não ligava. Quando entraram no carro, Tomás perguntou do banco da frente. "Para onde?" "Pro hotel", disse Olívia. Júlio hesitou. "Se não se importar, gostaria de conversar." "Um pouco, em um lugar calmo. Prometo que explico tudo, e se quiser ir embora depois, o Tomás te leva." Nos olhos dele havia algo que a fez concordar. "Tudo bem." 20 minutos depois, o carro parou diante de uma pequena cafeteria 24H. O lugar era simples, acolhedor, cheiro de café fresco e pão de queijo quente. Só uma atendente atrás do balcão e um cliente com notebook. Eles se sentaram no canto. Por um tempo, nenhum dos dois falou. A cafeteria tinha uma luz amarelada e gentil, dessas que acolhem o cansaço. O relógio marcava quase meia-noite. O vapor do café subia lento e o mundo lá fora parecia adormecido. Júlio estava sentado diante de Olívia, as mãos entrelaçadas sobre a mesa como se segurassem o próprio silêncio. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Apenas respiravam o mesmo ar, tentando decifrar o que havia acontecido naquela noite. A atendente trouxe o pedido: café preto para ele, chá de camomila para ela. O aroma quente invadiu o espaço entre os dois, preenchendo a ausência de palavras. Olívia mexeu o chá lentamente, observando o redemoinho que se formava na xícara. "Eu ainda não entendo", começou, a voz quase num sussurro. "Por que fez aquilo?" Júlio apoiou os cotovelos na mesa. O olhar dele estava distante, mas firme. "Porque não aguentei ver o que ele estava fazendo." Respirou fundo. "Já vi esse tipo de cena antes. Já fui humilhado em público por alguém que fingia amar. Sei o que é sentir o chão sumir e o coração virar cinzas." Ela o observava, tentando decifrar a dor por trás da serenidade. "Você já passou por isso?" Ele assentiu. "Há 3 anos. Eu era noivo." Fez uma pausa. "O nome dela era Catarina.
O nome flutuou no ar, pesado e delicado ao mesmo tempo. Conheci Catarina em um evento beneficente. Ela parecia genuína, doce, diferente. Eu estava convencido de que ela me via pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Ficamos juntos por 2 anos. Eu acreditava que era amor. Ele desviou o olhar, como se enxergasse algo além da janela. Íamos nos casar numa vinícola em Minas. 500 convidados. Eu queria algo simples, ela queria grandioso, cedia a tudo. Olívia ouvia com atenção, as mãos firmes sobre o colo. 2 semanas antes do casamento, continuou Júlio. Entrei no escritório mais cedo e a ouvi no telefone. Ria, disse a alguém que eu era um idiota carente, fácil de manipular, que tudo aquilo era apenas um investimento garantido. O silêncio voltou, pesado. O som distante da máquina de café foi o único ruído. E o pior, ele prosseguiu, foi o que veio depois. Ela espalhou que eu cancelei o casamento porque era controlador, frio, que eu não sabia amar. E as pessoas acreditaram. Olívia abaixou os olhos. Eu sinto muito. Júlio deu um leve sorriso triste. Não precisa. Hoje vejo que aquilo me salvou. Passei meses me culpando, achando que havia algo errado comigo. Fiz terapia, mergulhei no trabalho. Com o tempo, percebi que a crueldade dela dizia muito sobre quem ela era e nada sobre quem eu sou. Olívia respirou fundo. Havia algo profundamente humano na vulnerabilidade dele. Um espelho que refletia sua própria dor. Então, ela começou. Foi por isso que me defendeu hoje? Ele pensou por um instante antes de responder. Em parte, sim. Mas também porque o que aquele homem fez foi errado. E alguém precisava dizer isso. Olívia desviou o olhar, sentindo o peso das palavras. O vapor do chá tocava o rosto dela e por um instante a lembrança de Denis parecia distante. Eu não me sinto, confessou. Me sinto uma idiota. Achei que ir ao baile mostraria que superei tudo, mas só dei a ele outra chance de me humilhar. Júlio se inclinou ligeiramente, a voz suave, mas firme. Você está errada. Eu vi uma mulher entrar num salão cheio de gente hostil, erguer a cabeça e suportar o olhar de quem queria vê-la desabar. Isso é força, Olívia, mais do que qualquer pessoa naquela casa jamais terá. Os olhos dela se encheram d'água, mas o sorriso surgiu. Pequeno, genuíno. Por que está sendo tão gentil comigo? Perguntou. Você nem me conhece. Ele devolveu o sorriso discreto. Talvez justamente por isso. Porque eu te vejo agora, sem o peso do passado. E o que eu vejo é alguém que vale a pena defender. Ela desviou o olhar, tentando conter a emoção. O relógio marcava 00:23. Lá fora, um táxi passou, lançando reflexos de luz no vidro da janela. Por alguns minutos, ficaram em silêncio, apenas bebendo o que restava. O ar parecia mais leve, mas o coração de Olívia ainda batia rápido. Júlio finalmente falou. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas quero que saiba que admiro sua coragem. Ela respirou fundo. Não sei se é coragem ou teimosia. Ele sorriu. Às vezes, as duas coisas são a mesma. Quando se levantaram, a atendente bocejou e agradeceu pela presença. O céu lá fora começava a clarear de leve. No carro, Tomás os aguardava pacientemente. Júlio abriu a porta para ela. Eu te levo ao hotel. Durante o caminho, o silêncio foi diferente. Silêncio confortável, cheio de significados que ainda não tinham nome. As luzes da madrugada refletiam no rosto de Olívia. Ela parecia outra pessoa, cansada, mas em paz. Quando chegaram ao hotel, Júlio se virou para ela. Olívia, começou hesitante. Eu sei que essa noite foi intensa. Talvez tenha parecido invasivo. Eu só não podia deixar que continuasse. Ela colocou a mão sobre a dele. Você não foi invasivo. Foi humano. Por um instante, ficaram se olhando. Do lado de fora, distante de um caminhão, quebrava a calma. Então ela sorriu. Boa noite, Júlio. Boa noite, Olívia. Respondeu ele com um leve aceno.
Ela entrou no hotel. Quando a porta do elevador se fechou, ele ainda a observava pelo reflexo do vidro, sentindo algo novo nascer dentro do peito. Na manhã seguinte, Olivia acordou com o som do celular vibrando. Era uma mensagem de Nina, sua melhor amiga desde a faculdade. Amiga, você está bem? O baile de ontem está nos stories de meio mundo. Todo mundo falando daquele beijo. Olivia passou a mão pelo rosto e soltou um suspiro. Meu Deus! Abriu as redes sociais. Os vídeos estavam em todos os lugares. O beijo, o confronto, a saída triunfal. Comentários explodiam. Ícone. A reviravolta do ano. Dennis quem? Ela riu nervosa. Nunca gostou de atenção, ainda mais desse tipo. Mas no fundo, havia algo libertador em ver o mundo reagindo não à sua vergonha, mas à sua coragem. Enquanto tomava o café da manhã no quarto, o celular vibrou. Novamente, era uma mensagem desconhecida. Espero não estar invadindo. Aqui é Júlio. Só queria saber se você está bem. O coração dela deu um salto. Demorou alguns segundos para digitar a resposta. Estou bem. Ainda tentando acreditar no que aconteceu ontem. A resposta veio quase instantânea. Eu também, mas se quiser conversar, o convite para o café ainda está de pé. Ela mordeu o lábio, pensativa, e respondeu. Aceito. Só me diga o lugar. No fim da tarde, encontraram-se numa cafeteria pequena da Savassi, diferente da noite anterior. O ambiente era moderno, paredes cobertas de livros e quadros. Júlio já estava lá, de camisa azul e olhar tranquilo. Quando ela entrou, ele se levantou, respeitoso. Que bom te ver. Ela sorriu, um pouco tímida. Eu também. Sentaram-se próximos à janela. O sol caía, lançando tons dourados sobre as mesas. Júlio pediu 2 cafés. Fiquei pensando em tudo o que você disse ontem, comentou ele. Sobre se sentir idiota. Sobre achar que deveria ter... Ela baixou os olhos. Sim, pois eu discordo. Ele se inclinou levemente. Você foi ao baile porque quis provar a si mesma que podia encarar o passado. E fez isso. Nenhum covarde teria coragem de ir. Olivia riu de leve. E acabou virando um espetáculo. Às vezes o universo precisa de um empurrão para colocar as coisas no lugar, respondeu ele. E no fim, talvez tenha sido um começo, não um fim. Ela o observou por um instante. O jeito como ele falava, calmo, necessidade de impressionar. Era diferente de tudo que já conhecera. O garçom trouxe os cafés, o aroma doce encheu o ar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela arriscou. Claro. Como alguém que passou pelo que você passou ainda acredita nas pessoas? Ele pensou por alguns segundos. Porque, apesar de tudo, eu ainda acredito no recomeço. As pessoas erradas não anulam as certas. A resposta a tocou profundamente. Ela sorriu, sincera. Você fala como se tivesse escrito um livro de sabedoria. Talvez um manual de sobrevivência, disse ele, divertido. A conversa seguiu leve, natural. Riram, compartilharam histórias triviais, lembranças, pequenas dores. O tempo passou rápido. Quando perceberam, a cafeteria estava quase fechando. Júlio se levantou e pagou a conta. Lá fora, o céu já estava azul escuro. Posso te acompanhar até o hotel? Perguntou ele. Ela assentiu. Caminharam lado a lado pelas ruas iluminadas, o som distante de carros e risadas de bares ecoando. Júlio, começou Olivia hesitante. Eu não sei o que vai acontecer, mas de algum modo me sinto mais leve desde ontem. Ele sorriu. Então já valeu a pena. Pararam diante do hotel. O vento brincava com o cabelo dela e ele apenas olhava, silencioso. Por um instante, parecia que o mundo havia desacelerado. Boa noite, Olivia. Boa noite, Júlio. Ela entrou. Quando a porta se fechou, Júlio ficou ali por alguns segundos antes de se virar e seguir seu caminho, sem saber que aquela noite era o início de algo muito maior.
O sol da manhã entrou pelas cortinas do pequeno quarto de hotel e riscou o rosto de Olivia Martins como um lembrete de que a noite passada tinha sido real. Acordou com o coração acelerado, como se o corpo ainda estivesse preso no momento em que tudo mudou. O beijo, os olhares, os flashes, a sensação de liberdade e medo misturados. O celular vibrava sem parar. Mensagens, notificações, chamadas perdidas. O mundo parecia ter descoberto o que acontecera no baile da família. Albuquerque, ainda deitada, rolou a tela. As manchetes eram implacáveis. Ex-noiva humilhada é defendida por milionário em evento de gala. Escândalo na elite de Belo Horizonte. Beijo de vingança ou ato de coragem? Quem é Olivia Martins? A mulher por quem Júlio Andrade enfrentou os Albuquerque. O nome dela estava por toda parte. Cada foto, cada vídeo, cada legenda era uma mistura de admiração e curiosidade. O coração pulsava alto, mas o sentimento não era apenas medo. Era também um estranho senso de alívio. Pela primeira vez, o olhar das pessoas não estava sobre a fraqueza dela, mas sobre a força que não sabia que possuía. Levantou-se devagar, ainda tonta da noite anterior. O espelho do banheiro devolveu a imagem de uma mulher cansada, mas diferente. Os olhos carregavam algo novo, uma centelha de dignidade recuperada. Enquanto deixava a água fria escorrer pelo rosto, ouviu a vibração de uma nova mensagem. Era de um número desconhecido. Bom dia, Olivia. Aqui é o Júlio. Espero que tenha dormido bem. Sei que a repercussão não deve estar fácil. Se quiser conversar, estou no Café Vicenza, na Savassi. Sem imprensa, sem plateia. Ela olhou o texto por longos segundos. Poderia ignorar. Fingir que queria esquecer tudo. Mas alguma coisa dentro dela, talvez o mesmo instinto que a fizera aceitar o beijo, dizia que precisava ir. Vestiu uma calça clara, blusa leve e óculos escuros. Ao descer à recepção, os olhares dos funcionários foram rápidos demais, disfarçados demais. No saguão, um repórter esperava. Ela passou direto, o coração na garganta. Do lado de fora, o vento da manhã cheirava a café e asfalto molhado. Chamou um carro por aplicativo. Durante o trajeto, observava as ruas que começavam a despertar. Vendedores abrindo portas, estudantes atravessando a Afonso Pena, um cachorro correndo atrás de uma bicicleta. Era como se a cidade seguisse em frente, indiferente ao caos que consumia sua mente. Quando chegou ao Café Vicenza, o sino da porta anunciou sua entrada. O lugar era pequeno, aconchegante, com paredes cobertas de livros antigos e quadros de artistas locais. O cheiro de grãos recém-moídos se misturava ao murmúrio baixo das conversas. Júlio Andrade estava à mesa do canto, de camisa azul, mangas dobradas e olhar sereno. Quando a viu, levantou-se, afastou a cadeira e sorriu. Um sorriso sincero, livre do peso das aparências. Que bom que veio, disse ele com voz firme e calorosa. Eu quase não vim, respondeu Olivia, tirando os óculos. Não sei se devia estar aqui. Eu também não, ele admitiu. Mas achei que devia te ver, nem que fosse para dizer que você não está sozinha nisso. Ela respirou fundo e sentou-se. O garçom trouxe 2 cappuccinos sem que pedissem. Devia reconhecer o homem à sua frente. E como todos, parecia curioso com o que via. Por alguns segundos, apenas o som das xícaras preencheu o espaço. Júlio manteve o olhar calmo, paciente. Olivia mexia o café com a colher, sem coragem de encará-lo. Eu não sei o que dizer, murmurou. Ontem foi uma loucura. Foi verdadeiro, corrigiu ele tranquilo. Não planejei nada. Simplesmente aconteceu. Ela riu, nervosa. A imprensa acha que foi um golpe de marketing. Deixe que pensem. Eles sempre precisam de uma narrativa simples para explicar o que não entendem. Olivia o observou atentamente. Havia algo na maneira como ele falava. Uma serenidade que contrastava com o turbilhão em volta dela.
Era como estar perto de alguém que conhece tempestades, mas aprendeu a caminhar na chuva. Dennis deve estar furioso, ela comentou mais para si mesma. Está. Júlio sorriu de leve. E não vai admitir em público, mas perdeu o controle da própria imagem. O jogo dele sempre foi aparência. Ontem o verniz rachou. As palavras ecoaram dentro dela. Por um instante, imaginou o rosto de Dennis, vermelho de raiva, assistindo às manchetes, e, surpreendentemente, não sentiu prazer nem culpa, apenas indiferença. Júlio recostou-se na cadeira. O que você pretende fazer agora? Olivia olhou pela janela. Lá fora, o sol refletia nos carros e uma criança corria atrás de um pombo. Eu não sei, respondeu honesta. Só queria paz e continuar meu trabalho na fundação. As crianças não ligam para manchetes. Isso é admirável, disse ele, e o olhar suavizou. Continue sendo quem é. O resto se ajeita. O silêncio que se seguiu não era constrangido. Era um intervalo de respiro, como se o universo lhes desse um instante de pausa antes da próxima onda. Quando se despediram, Júlio tirou do bolso um pequeno cartão. No verso, o número pessoal dele e uma frase gravada em letras prateadas. As estrelas não brilham sem a escuridão. Se algum dia quiser conversar, disse ele, me ligue, mesmo que seja só para reclamar do trânsito. Olivia sorriu. Obrigada. Enquanto ele saía, o vento da porta balançou os fios do cabelo dela. Sentiu o perfume dele misturar-se ao aroma de café e pensou por um instante que talvez o destino não fosse apenas uma sequência de dores, mas também de encontros necessários. As horas seguintes foram um turbilhão. Ao voltar ao hotel, Olivia percebeu que a administração tinha recebido dezenas de ligações de repórteres e curiosos. Pediram que ela saísse discretamente pelos fundos, para evitar confusão. Foi quando entendeu que sua vida tinha mudado e que nada voltaria a ser como antes. Pegou um táxi para a casa da amiga Nina Rodrigues, no bairro Funcionários. O apartamento cheirava a incenso e som de vinil. Nina, de moletom e coque improvisado, abriu a porta com um sorriso conspiratório. Finalmente, exclamou, a celebridade do momento aparece. Olivia rolou os olhos. Por favor, não começa. Eu não tô zoando, amiga. Nina riu. Você tá em todos os perfis de fofoca. Mas olha, não como vítima, como ícone. A mulher que humilhou o ex em público. Fez aspas com os dedos. Olivia se jogou no sofá. Eu não humilhei ninguém, só fui humilhada e reagiram por mim. Isso é o que torna tudo melhor. Nina serviu café. As pessoas amam histórias de recomeço. E convenhamos, aquele beijo fez uma pausa dramática. Foi cinematográfico. Olivia corou. Eu nem conhecia o homem. Melhor ainda, Nina gargalhou. Mistério, paixão, coragem. É a tríade perfeita para a internet. Apesar do sarcasmo da amiga, havia verdade nas palavras. A narrativa escapara de suas mãos. Agora era símbolo de algo que ela mesma ainda não compreendia. E Dennis? Perguntou Nina. Deve estar tramando alguma coisa. Suspirou. Olivia, mas sinceramente não quero saber. Quero focar em mim. Nina assentiu. Então comece agora. Pegou um tablet e mostrou uma mensagem. A fundação publicou uma nota elogiando sua coragem. Disse que sua história inspira as crianças. Você virou exemplo, mulher. Os olhos de Olivia marejaram. Não por vaidade, mas por alívio. Depois de meses se sentindo pequena, finalmente alguém a via de verdade. Talvez, murmurou, isso tudo tenha acontecido por um motivo. Nina sorriu, cúmplice. O universo tem senso de humor. Às vezes dá tapas para acordar a gente. O dia foi passando e as duas conversaram por horas. Riram, choraram, relembraram o passado. No fim da tarde, Nina insistiu que ela ficasse para o jantar. Enquanto cortava legumes, Olivia percebeu algo curioso.
Fazia meses que não se sentia leve o bastante para rir de verdade. E de repente ali, entre panelas e confidências, uma parte dela começava a cicatrizar. Quando o relógio marcou 7 da noite, o celular vibrou. Uma mensagem. Era de Júlio. Só para constar, sobrevivi ao dia e você? Olivia mordeu o lábio e respondeu. Também, e pela primeira vez em muito tempo, sorrindo. Ótimo, sorriso combina com você. Ela ficou olhando a tela por alguns segundos, o coração batendo rápido, até Nina gritar da cozinha. Eu ouvi esse barulho de mensagem suspeita. É ele, né? Olivia tentou disfarçar. Só um amigo. Um amigo que te faz sorrir desse jeito? Provocou Nina. Olivia riu, rendida. Mas que amigo? Talvez um pouco. Pois então, que seja mais. Nina piscou. Você merece viver outra história. Mas, dessa vez, com final feliz. Olivia olhou pela janela. O céu começava a escurecer. As luzes da cidade se acendiam como pequenas promessas. Talvez a amiga tivesse razão. Na manhã seguinte, Belo Horizonte acordou sob um céu encoberto. As nuvens pesadas pareciam anunciar que nem tudo estava resolvido. Olivia Martins, ainda hospedada na casa de Nina, sentia uma estranha mistura de calma e inquietação. Dormira pouco, sonhara com risadas, flashes e o olhar firme de Júlio Andrade, o homem que surgira do nada e, em uma noite, mudara o rumo de sua vida. O cheiro de café recém-passado se espalhava pelo apartamento. Nina, de camiseta larga e cabelo preso num coque desalinhado, cantarolava baixinho uma música antiga. Bom dia, estrela das redes! Brincou, servindo uma caneca fumegante. Dormiu bem? Tentei. Olivia sorriu, ainda sonolenta. E o mundo? Já esqueceu o beijo? Nem perto disso. Nina entregou o celular a ela. Olha! A tela mostrava uma enxurrada de mensagens. Convites para entrevistas, marcas querendo parcerias, influenciadores comentando o caso. E no meio de tudo, uma notificação diferente. Um e-mail da Fundação Aurora convidando-a para participar de uma exposição beneficente de arte infantil. Olivia arregalou os olhos. É sério? Eles lembraram do meu trabalho? Claro que lembraram, exclamou Nina. Você sempre foi boa. Só faltava o mundo perceber. Ela se recostou no sofá, o coração leve. Pela primeira vez em muito tempo, algo bom estava acontecendo que não envolvia escândalos, apenas mérito. Mas a sensação de paz durou pouco. O telefone de Nina tocou e o nome que apareceu na tela fez as duas se entreolharem. Denis Albuquerque. O que ele quer? Perguntou Olivia, o tom voltando a ser tenso. Nina atendeu com voz fria. Pois não, Denis? Do outro lado, a voz dele soou irritada, quase trêmula. Preciso falar com a Olivia, é urgente. Ela quer falar com você, respondeu Nina seca. E se for para ameaçar, liga para o seu advogado. Antes que pudesse ouvir a resposta, ela desligou. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele está desesperado, disse Nina, pousando o celular. Deve ter sentido o chão sumir. Olivia respirou fundo. Deixa ele se resolver com o próprio reflexo. Eu não quero mais viver com medo. Saiu para a varanda. O vento frio trouxe o cheiro de chuva e as lembranças do passado. Por um instante, sentiu pena. Não do homem arrogante que a ferira, mas do ser humano perdido que restava por trás dele. E decidiu que aquele sentimento seria o último vestígio de Denis em sua vida. À tarde, ela foi até o ateliê comunitário onde dava aulas de pintura às crianças. O espaço era pequeno, mas vibrante. Paredes coloridas, pincéis gastos, mesas cobertas de respingos de tinta. Assim que entrou, os alunos correram até ela. Tia Olivia, a gente te viu na TV, gritou uma menina de tranças. É verdade que um moço rico te salvou? Perguntou um garoto curioso. Ela riu, constrangida. Digamos que ele me ajudou num momento difícil, mas quem se salva de verdade é quem não desiste.
As crianças voltaram a pintar e Olivia sentiu o coração aquecer. Ali, entre cores e sorrisos sinceros, lembrava-se do motivo que a fazia continuar. A vida não era sobre fama ou manchetes, era sobre tocar outras vidas. Quando o expediente terminou, ela recolheu os pincéis e viu um carro preto estacionado do lado de fora. Por um segundo, o medo a atravessou. Mas então reconheceu o homem que desceu do veículo. Júlio vestia camisa branca, sem paletó, mangas dobradas. Tinha um sorriso discreto e cansado. Espero não estar atrapalhando, disse se aproximando. Passei por aqui e quis ver o lugar onde você trabalha. Ela sorriu. Está tudo bem. Quer entrar? Ele assentiu. Caminharam entre cavaletes e telas inacabadas. Júlio parou diante de um desenho simples. Uma menina segurando um balão vermelho sob um céu cheio de estrelas, disse ele pensativo. Tem algo de esperança aqui. Foi a primeira pintura da Luísa, de 8 anos, explicou Olivia. Ela diz que o balão leva os sonhos para perto de Deus. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, admirando a simplicidade da frase. Depois se virou para ela. Você transforma o que toca, sabia? Olivia riu, sem graça. Eu só tento ajudar. É mais do que isso. Júlio deu um passo à frente. Ontem, quando te vi saindo daquele salão, percebi que força de verdade não grita, ela apenas existe, silenciosa. Os olhos dela se encontraram com os dele, e por um instante o mundo pareceu diminuir. Mas antes que dissessem qualquer coisa, o som de um trovão cortou o ar. A chuva começou de repente, grossa, forte, lavando as janelas. Olivia olhou em volta, apressada. Vamos ter que esperar passar. Foram até o canto onde as crianças guardavam os trabalhos. O barulho da chuva no telhado se misturava ao cheiro de tinta e madeira molhada. Júlio tirou o celular do bolso, olhou a tela e riu. Tomás me disse que adiei 3 reuniões seguidas por causa de você, comentou divertido. E você está reclamando? Pelo contrário, ele guardou o aparelho. Acho que não adiaria por ninguém há muito tempo. O silêncio entre os dois se encheu de algo novo, não tensão, mas cumplicidade. A tempestade do lado de fora parecia ecoar a que crescia dentro deles. Olivia sentou-se numa das mesas, observando a água escorrendo pelos vidros. Às vezes, acho que a vida está me testando, disse, me fazendo passar pelas mesmas dores até eu aprender alguma coisa. Júlio se aproximou e encostou as mãos na mesa. Talvez o teste seja justamente esse. Continuar acreditando depois que tudo desaba. Ela levantou o olhar. Você ainda acredita? Ele pensou por um instante. Acredito, mas não com a ingenuidade de antes. Agora é fé com cicatrizes. As palavras o traíram por um segundo. O rosto dele denunciou o peso que ainda carregava. Olivia percebeu. Catarina? Com delicadeza, perguntou. Ele assentiu, devagar. Às vezes a dor antiga tenta voltar, mas quando te vejo, percebo que a vida ainda guarda gentileza. A frase pairou no ar e ela sentiu um nó na garganta. Não era uma declaração, mas soava como uma promessa. Do lado de fora, o temporal começou a cessar. Pingos mais suaves batiam no vidro e um cheiro fresco invadia o ateliê. Júlio se levantou. Posso te levar para casa? Pode, respondeu ela, quase num sussurro. O carro deslizou pelas ruas úmidas da cidade. As luzes refletiam nas poças, criando mosaicos de cores. Olivia olhava pela janela e cada curva parecia levá-la mais longe do passado. Você já pensou em expor seus quadros? Perguntou Júlio, quebrando o silêncio. Já, mas nunca achei que fossem bons o bastante. Eu vi o que você ensina às crianças, disse ele. É arte de verdade, tem emoção, tem alma. O mundo precisa disso. Ela virou o rosto para ele, surpresa. Você fala como quem acredita mesmo nisso. Eu acredito. Respondeu simples. Pararam diante do prédio de Nina. Júlio desligou o motor, mas não saiu do carro.
Por um momento, ficaram em silêncio, apenas respirando o mesmo ar. Obrigada por hoje, disse Olivia enfim. Eu devia agradecer, respondeu ele. Foi o melhor intervalo que tive em meses. Ela riu. Intervalo? É. O olhar dele suavizou. Às vezes, a vida parece uma sequência de batalhas. E, de repente, aparece alguém que te faz lembrar por que vale a pena continuar lutando. O coração dela disparou. Por um instante quis dizer algo, mas se conteve. Em vez disso, apenas sorriu. Boa noite, Júlio. Boa noite, Olivia. Respondeu ele, olhando-a com uma calma que parecia tocar a alma. Ela saiu do carro, atravessou o portão e virou-se antes de entrar no prédio. Júlio ainda estava ali, parado, observando. Acenou de leve e o farol do carro se apagou na curva. No apartamento, Nina esperava com cara de quem sabia mais do que dizia. E então? Perguntou, cruzando os braços. Rolou? Olivia jogou a bolsa no sofá, rindo. Rolou conversa, só isso. Conversa é o primeiro passo para o caos bom. Nina piscou. E você está sorrindo. Isso é sinal de perigo. Perigo bom, admitiu Olivia, sentando-se. Faz tempo que não sinto isso. O celular vibrou. Mensagem de Júlio. Chegou bem? Obrigado por hoje. Você faz o mundo parecer um pouco menos cinza. Ela leu, sorriu e respondeu. Cheguei sim. Obrigada por me lembrar disso também. Encostou a cabeça no encosto do sofá. O sorriso ainda no rosto. Do lado de fora, a chuva voltava a cair, mansa, compassada como uma trilha sonora feita sob medida. No domingo de manhã, o céu clareou depois de 3 dias de chuva. As ruas brilhavam molhadas e o ar cheirava a terra fresca. Olivia Martins acordou antes do despertador. A lembrança do olhar de Júlio Andrade na noite anterior ainda pulsava na memória como uma música que não queria acabar. Fez café, abriu as janelas e observou o movimento lá fora. O mundo seguia seu curso, mas algo nela havia mudado. Um fio invisível ligava o passado e o presente, como se cada escolha a estivesse conduzindo para um destino inevitável. No celular, novas mensagens piscavam. Uma era da Fundação Aurora, confirmando sua participação oficial na exposição beneficente. A outra, de um número que reconheceu de imediato. Parabéns pela exposição. Fiquei sabendo. Posso passar lá no ateliê hoje? Era Júlio. O coração dela acelerou. Claro, as crianças adorariam te conhecer. Perfeito. Chego às 10. Ela leu e releu o diálogo como quem saboreia o começo de algo bonito. Vestiu uma calça jeans, camiseta branca e amarrou o cabelo num coque simples. Olhou-se no espelho. Sem maquiagem, sem máscaras, e pela primeira vez em muito tempo, gostou do que viu. O relógio marcava 10h05 quando o carro preto estacionou diante do portão do ateliê. Júlio desceu, trazendo sob o braço uma pasta grande e um sorriso discreto. Espero não ter me adiantado. Chegou no tempo certo, respondeu Olivia, abrindo o portão. As crianças estavam reunidas em torno de uma mesa coberta de tinta. Ao ver o visitante, correram até ele curiosas. É o moço do vídeo! Gritou uma delas. Júlio riu, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Sou eu, sim, mas hoje vim aprender com vocês. O entusiasmo tomou conta do ambiente. As crianças começaram a mostrar seus desenhos, cada uma querendo atenção. Olivia observava a cena, o coração apertado de ternura. Quando o alvoroço diminuiu, ela se aproximou. Elas adoraram você. Eu adorei elas, respondeu Júlio. É impossível não se sentir vivo aqui dentro. Ele olhou ao redor, observando as paredes cobertas de cores. Sabe, quando eu era pequeno não tinha nada parecido. Eu vivia cercado de números, planilhas. Talvez por isso eu admire tanto o que você faz. Olivia sorriu. Não subestime os números. Eles também podem construir pontes. Mas você pinta as paisagens que a gente atravessa por essas pontes, completou ele. E isso é o que dá sentido.
A conversa foi interrompida por uma pequena comoção. Uma das crianças, Luísa, estava tentando terminar um desenho, mas o pincel havia quebrado. Júlio pegou o pedaço e improvisou uma solução usando fita adesiva e um palito de picolé. Pronto, engenheiro e artista tudo junto, brincou. Luísa o olhou como se tivesse consertado o mundo. Obrigada, tio Júlio. Ele piscou. Tente não quebrar o próximo. Olívia observava em silêncio, sentindo o peito aquecer. Aquele homem, que o mundo via como impiedoso nos negócios, tinha um coração calmo e simples. Quando a manhã terminou e as crianças foram embora, os dois ficaram sozinhos no ateliê. A luz do meio-dia entrava pelas janelas, dourando o ar. Trouxe algo para você, disse Júlio, entregando a pasta. Ela a abriu. Dentro havia fotografias das obras do espaço e uma proposta impressa, um projeto de expansão da fundação, com patrocínio da Andrade Tech. Olívia arregalou os olhos. Júlio, isso é enorme, não é caridade, explicou. Ele, é investimento em gente que faz a diferença. Eu acredito no que você constrói aqui. Ela ficou sem palavras. Eu nem sei o que dizer. Diga sim, respondeu ele sorrindo. O resto a gente resolve depois. As lágrimas vieram sem aviso. Júlio se aproximou hesitando. Posso? Perguntou antes de enxugar uma lágrima que escorria. Ela assentiu. O toque foi leve, respeitoso, mas carregado de afeto. Às vezes, a vida devolve o que tirou da gente, murmurou ele. Ou devolve de um jeito. Melhor, completou ela. O tempo pareceu suspenso. Os dois ficaram ali, apenas se olhando, até que o som distante de buzinas trouxe a realidade de volta. Eu preciso ir, disse ele com relutância. Tenho uma reunião. E eu, uma turma cheia de energia, respondeu ela rindo. Posso te ligar à noite? Pode, respondeu com um brilho nos olhos. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e parabéns, disse. Não só pela exposição, por tudo. Olívia o acompanhou desaparecer na esquina. Só então percebeu que sorria sem perceber. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e encantamento. A notícia do patrocínio se espalhou rápido. Jornais, sites e programas de TV começaram a destacar o projeto da Fundação Aurora, agora apoiado por uma das empresas mais influentes do país. Denis Albuquerque, por outro lado, via seu império desmoronar. Reportagens começaram a revelar irregularidades em contratos, acusações de superfaturamento e negócios obscuros. A imagem perfeita da família tradicional mineira se fragmentava em tempo real, mas Olívia se manteve distante, não procurou saber, não comentou, não celebrou. Estava ocupada demais reconstruindo sua própria história. À noite, costumava receber ligações de Júlio. Falavam de tudo: arte, infância, café, o trânsito de Belo Horizonte, o clima. Havia algo reconfortante em saber que alguém se importava sem exigir nada em troca. Uma dessas ligações aconteceu numa sexta-feira chuvosa. Você está em casa? Perguntou ele. Sim, tentando terminar um quadro. Então desiste, disse ele em tom leve. Vem jantar comigo. Agora? Perguntou surpresa. Agora, insistiu. Prometo comida boa e nenhuma pergunta difícil. Ela riu. Está bem, me convenceu. O restaurante escolhido ficava na Savassi, discreto, de luz baixa e decoração moderna. Quando Olívia chegou, Júlio já a esperava, de terno escuro e sorriso contido. Você está linda, disse ele ao vê-la entrar. Ela corou. Você também não está mal. Sentaram-se. O garçom serviu vinho. Por alguns minutos, conversaram sobre trivialidades, como se nenhum dos dois quisesse admitir a tensão que pairava entre eles. Quando o prato principal chegou, Júlio apoiou os cotovelos na mesa. Preciso te dizer algo. O tom dele mudou e Olívia endireitou-se na cadeira. O que foi? Quando entrei na sua vida, não planejei nada disso.
começou ele. Mas com o tempo, percebi que estar perto de você me fez querer ser melhor. Não só no trabalho, mas como pessoa. Ela ficou em silêncio, o coração batendo descompassado. Eu sei que ainda estamos nos conhecendo, continuou ele. Mas, Olivia, eu quero te conhecer de verdade. Quero caminhar ao seu lado, sem pressa, sem medo. A voz dele tremia de leve, e por um momento o mundo inteiro pareceu se reduzir àquela mesa. Olivia respirou fundo. Júlio, começou emocionada. Eu também não esperava nada disso. Mas cada vez que você fala comigo, sinto que algo dentro de mim se ajeita, como se o caos começasse a fazer sentido. Júlio sorriu, um sorriso genuíno, quase aliviado. Então estamos no caminho certo. Ergueu a taça, e ela fez o mesmo. Ao recomeço, disse ele. Ao recomeço, repetiu ela. As taças se tocaram com um som delicado, como um pacto silencioso. Depois do jantar, caminharam pela rua molhada, as mãos se roçando de leve, até que se entrelaçaram naturalmente. O vento era frio, mas o toque deles era quente. Passaram diante de uma vitrine iluminada, riram no reflexo dos dois. Uma mulher renascida e um homem finalmente em paz. Júlio parou e olhou para o céu. As nuvens se abriram, revelando algumas estrelas tímidas. Lembra da frase no cartão? Perguntou. As estrelas não brilham sem a escuridão. Olivia assentiu. Agora eu entendo o que ela significa. Ele a olhou e naquele instante não havia mais passado nem futuro. Apenas o presente, tão intenso que doía de bonito. Sem palavras, se aproximaram. O beijo veio suave, sem pressa, um reencontro que o destino guardou por anos. Não havia plateia, nem flashes, nem escândalo. Apenas dois corações que finalmente encontravam repouso. Naquela noite, enquanto o carro de Júlio desaparecia na curva, Olivia Martins subiu as escadas do prédio com a sensação de que algo dentro dela havia mudado para sempre. Não era mais a mulher ferida do baile. Era alguém nova, alguém inteira. Deitou-se na cama, olhou para o teto e sorriu. A chuva havia parado, mas o som dela ainda ecoava na memória, como aplausos distantes, e antes de adormecer pensou, talvez a vida não seja sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a dançar debaixo delas. As semanas seguintes passaram como um sopro leve, o tipo de tempo em que a vida parece encontrar um novo compasso. Olivia Martins já não acordava com o peso do passado no peito. O escândalo do baile, antes manchete, agora era apenas uma lembrança distante nas camadas do algoritmo, substituída por outros dramas da alta sociedade. No meio ateliê, as crianças a recebiam com entusiasmo diário. As paredes ganharam novas cores, novas histórias, e a Fundação Aurora florescia com o patrocínio da Andrade Tech. O projeto expandia, oficinas surgiam em outras escolas e até a prefeitura começou a se interessar. Mas, acima de tudo, era a relação com Júlio que ganhava vida. Eles se falavam todos os dias, às vezes por mensagens simples, outras por ligações longas, nas quais o tempo parecia dobrar. Conversavam sobre arte, negócios, infância, sonhos, e aos poucos, sem que percebessem, o carinho virou presença, e a presença virou necessidade. Certa tarde, o ateliê estava silencioso. As crianças já tinham ido embora, e Olivia limpava os pincéis quando ouviu o som familiar de passos. Virou-se e o viu parado à porta. Júlio, com o mesmo sorriso sereno e o olhar que parecia carregar todas as respostas que ela ainda não sabia formular. "Posso entrar?" perguntou. "Sempre", respondeu ela sem disfarçar o sorriso. Ele caminhou até a mesa, observando os quadros apoiados na parede. "Você tem pintado mais? Acho que o caos me inspira", brincou. "Ou talvez tenha virado paz", completou ele, e os dois riram. Júlio colocou uma pequena caixa sobre a mesa.
Trouxe algo para você. Ela arqueou a sobrancelha. Mais presentes? Não é um presente, disse ele. É um desafio. Ao abrir, Olivia encontrou um conjunto de pincéis novos, de cabo de madeira clara e cerdas finas, quase translúcidas. São lindos. São seus, respondeu ele, mas só se prometer uma coisa. O quê? Que vai usar para pintar algo para si mesma, não para os outros. Ela segurou um dos pincéis, sentindo a leveza do material. Acho que esqueci como é fazer isso. Então tá na hora de lembrar, disse ele, e o tom era doce, mas firme, como quem dá permissão para recomeçar. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio criativo. Olivia chegava cedo ao ateliê, colocava música instrumental e passava horas diante da tela em branco. No início, a mente se rebelava. Flashes do passado, o rosto de Dennis, os risos no baile, as manchetes. Mas aos poucos as cores começaram a vir. Azuis profundos, amarelos suaves, tons de esperança e dor misturados. Cada pincelada era uma lembrança dissolvida. Cada cor, um pedaço de si mesma que voltava ao lugar. Quando terminou o primeiro quadro, o coração dela disparou. Era uma mulher em meio à tempestade, com o cabelo ao vento e o olhar fixo num horizonte distante. Não havia medo no rosto, apenas serenidade. Ela tirou uma foto e enviou a Júlio. Minutos depois, a resposta chegou. É você. Livre. Ela sorriu sozinha, o celular ainda na mão. Sim, era. No sábado seguinte, Júlio a convidou para visitar uma escola pública que estava recebendo a primeira oficina do projeto. Olivia aceitou de imediato. Quando chegaram, foram recebidos por uma fila de crianças e professores que as aplaudiam como se fossem heróis. Você está vendo isso? Perguntou Júlio sorrindo. É só o começo. Olivia segurou a emoção. Eles estão acreditando. Isso é o que importa. E você está fazendo eles acreditarem, disse ele, sem desviar o olhar. Passaram o dia inteiro ali. Júlio, de terno sem gravata, ajudava a montar cavaletes, distribuía pincéis, tirava fotos com as crianças. Era um contraste curioso. O empresário, que o país via como símbolo de racionalidade, agora se permitia sujar de tinta e rir de si mesmo. No fim da tarde, quando o sol começou a cair sobre o pátio da escola, Olivia o viu sentado num banco, observando as crianças correrem. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Sabe, disse ele de repente, por muito tempo achei que felicidade era algo que se comprava, que podia ser medida em resultados, números, prêmios. E agora? Perguntou ela, olhando o pôr do sol tingindo o céu de laranja. Agora acho que é isso aqui, respondeu. Paz no fim do dia, alguém do seu lado, e o barulho de gente rindo porque está aprendendo alguma coisa. Olivia respirou fundo. É bonito ouvir isso. Sorriu e o silêncio entre os dois foi confortável, quase sagrado. Ali, sem precisar de mais nada, sentiram que estavam exatamente onde deviam estar. Mas o destino raramente deixa a paz durar muito tempo. Na segunda-feira seguinte, Olivia chegou ao ateliê e encontrou Nina esperando por ela com o semblante tenso. O que foi? Perguntou, sentindo o estômago gelar. Nina mostrou o celular. Na tela, uma matéria recém-publicada. Empresário Júlio Andrade é acusado de manipulação emocional e favorecimento de amante em contrato com fundação. Olivia empalideceu. Não, isso é mentira. Eu sei, disse Nina, mas eles usaram o nome da fundação. Dizem que o patrocínio foi um favor pessoal que você... Ela hesitou. Teve um caso com ele para conseguir dinheiro. A respiração de Olivia ficou curta. As mãos tremiam. O passado estava de volta, mas agora com novas máscaras. Dennis, murmurou. Só pode ter sido ele. Nina assentiu.
O texto vem de uma das revistas que ele costuma financiar. Olivia andava de um lado a outro, o coração em chamas. Ele não vai parar. Então você também não, respondeu Nina. Dessa vez não vai se esconder. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Preciso falar com Júlio. Pegou o celular, discou o número, mas ele não atendeu. Tentou de novo. Nada. Nina a observava, preocupada. Talvez ele esteja resolvendo isso. Mas o silêncio do outro lado da linha soava diferente. Denso, como o prelúdio de uma tempestade. Horas depois, finalmente ligou de volta. A voz dele era firme, mas cansada. Eu vi a matéria. Já estou com meus advogados. Eu sinto muito, disse Olivia, a voz embargada. Eu devia ter previsto que ele faria algo assim. Não é culpa sua, respondeu Júlio. Isso é o desespero de um homem que perdeu o controle. Ela respirou fundo. O que vamos fazer? Lutar, disse ele com convicção. E se me permitir, quero enfrentar isso ao seu lado. Olivia fechou os olhos, deixando uma lágrima escapar. Eu confio em você. Então deixa comigo, respondeu Júlio. Eu não vou deixar que ele destrua o que estamos construindo. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Alguns acreditaram nas acusações. Outros defenderam o casal. Mas dentro do caos, algo inesperado aconteceu. Professores, pais e alunos começaram a postar vídeos e mensagens em apoio à fundação. A professora Olivia mudou a vida das nossas crianças. A Andrade Tech trouxe dignidade para o nosso bairro. As redes foram tomadas por depoimentos reais, e a mentira começou a ruir sob o peso da verdade. Mesmo assim, Olivia estava exausta. O assédio da imprensa voltou, os olhares curiosos nas ruas, os cochichos. Mas agora ela não se escondia. Seguia de cabeça erguida, mesmo tremendo por dentro. Certa noite recebeu uma ligação de Júlio. Amanhã vai sair a retratação oficial, disse ele. Conseguimos provar que o artigo foi pago por um dos sócios de Denis. Olivia suspirou, aliviada. Finalmente uma boa notícia. E tem mais, completou ele. A fundação vai ganhar espaço numa exposição internacional de arte social. Você vai ser uma das representantes. Ela ficou em silêncio sem acreditar. Júlio, isso é enorme e merecido, respondeu ele. O mundo precisa ver o que você faz. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez de gratidão. Obrigada. Não me agradeça, disse ele com ternura. Só prometa que vai continuar pintando. Ela sorriu. Prometo. Naquela noite, antes de dormir, Olivia voltou ao ateliê vazio. O quadro que começara semanas antes ainda estava no cavalete, a mulher em meio à tempestade. Pegou o pincel, mergulhou-o na tinta dourada e acrescentou um último detalhe: o nascer do sol ao fundo, o símbolo do que ela havia se tornado. Enquanto observava a tinta secar, sentiu que algo dentro dela se alinhava. Ainda havia batalhas a travar, mas agora sabia que não estava sozinha. A chuva voltou a cair sobre Belo Horizonte, fina e persistente, tingindo as janelas de cinza. Na sala da fundação, Olivia Martins observava as gotas deslizarem pelo vidro como se cada uma carregasse um fragmento dos últimos meses. O mundo lá fora parecia calmo, mas dentro dela ainda ecoavam as tempestades. A retratação da revista havia sido publicada. O nome dela estava limpo, a verdade finalmente dita, mas a exposição pública deixara marcas invisíveis, cicatrizes que ninguém podia ver, exceto Júlio. Ele chegou pouco depois das 3 da tarde, o terno encharcado, o olhar exausto. Desculpe não avisar, disse entrando. A reunião com o conselho se estendeu. Olivia o recebeu com um sorriso leve. Está tudo bem. Café? Se tiver, aceito 2. Respondeu ele, sentando-se no sofá. Enquanto ela servia,
Ele observava o ateliê, quadros novos pendurados, desenhos das crianças espalhados pelas mesas. Havia vida ali, apesar de tudo. Eles continuam vindo? Perguntou. Todos os dias, disse Olivia, entregando-lhe a caneca. Alguns chegam antes das 7, só para ajudar a abrir a sala. Sorriu admirado. É isso que me faz continuar. E o conselho? Perguntou ela, sentando-se ao lado. Ele suspirou. Alguns ainda acham que patrocinar projetos sociais não traz retorno direto. Olivia cruzou os braços. O retorno está aqui, disse apontando as pinturas. Está nas pessoas. Eu sei, respondeu ele, olhando para ela. Mas o mundo corporativo ainda mede valor com a régua errada. Um silêncio confortável se instalou. A chuva fazia uma melodia suave contra o vidro. Júlio inclinou-se um pouco com um olhar fixo nela. Sabe, às vezes eu me pergunto como você ainda acredita nas pessoas depois de tudo. Olivia deu de ombros, sorrindo de leve. Porque eu conheço as que valem a pena. O olhar dele suavizou. Espero estar nessa lista. Ela riu. Está. As horas passaram sem que percebessem. Quando o relógio marcou 6, a tempestade havia parado e o sol tímido pintava o céu de dourado. Júlio se levantou, ajeitando o paletó. Tenho que ir, mas... Ele hesitou. Sexta-feira tem a inauguração da nova galeria. Gostaria que fosse comigo. Olivia piscou, surpresa. Eu? Claro, disse ele. Você faz parte do motivo dessa galeria existir. Ela tentou esconder o rubor. Então, eu adoraria. Ele sorriu. Perfeito. Passo às 7. Quando ele saiu, o silêncio voltou a preencher o espaço. Mas agora era um silêncio diferente, cheio de expectativa. A sexta chegou. O céu noturno estava claro e o ar trazia o frescor das montanhas. Olivia escolheu um azul marinho simples, de tecido fluido, e prendeu o cabelo em um coque solto. O anel de safira reluzia discretamente em seu dedo. Quando o carro parou em frente ao prédio, ela respirou fundo. Júlio desceu, abrindo a porta. O terno escuro contrastava com o sorriso caloroso. Está deslumbrante, disse ele. Você sempre diz isso, respondeu ela rindo. E sempre é verdade, completou ele, oferecendo o braço. Entraram na galeria lado a lado. O espaço era moderno, iluminado por holofotes suaves que destacavam cada obra. Havia fotógrafos, críticos, artistas, e pela primeira vez, Olivia não se sentiu deslocada. Em uma das paredes, um painel exibia o nome da Fundação Aurora ao lado do logotipo da Andrade Tech. Abaixo, uma frase em letras prateadas. A arte é o primeiro idioma da esperança. Olivia tocou as letras com a ponta dos dedos. É lindo. Júlio sorriu. É a sua frase. Ela se virou, surpresa. A minha? Disse isso na primeira entrevista que deu. Eu anotei. Olivia ficou sem... Por um instante, o barulho ao redor sumiu e ela ouviu como nunca antes. Não o empresário nem o salvador. Apenas um homem que realmente prestava atenção. Durante o evento, várias pessoas se aproximaram para elogiá-la. Um repórter pediu uma entrevista rápida e ela aceitou. A voz ainda tremia, mas as palavras vinham com naturalidade. O que essa noite representa para você, professora Olivia? Ela respirou fundo. Representa recomeço. Representa o poder que o amor, a arte e a coragem têm de reconstruir vidas. Do outro lado da sala, Júlio a observava com orgulho silencioso. Cada palavra dela era um lembrete de por que valia a pena lutar. Mais tarde, quando o evento terminou e o público começou a dispersar, eles saíram para o terraço da galeria. A cidade brilhava sob os pés e o vento noturno carregava o cheiro de eucalipto. Belo Horizonte nunca pareceu tão bonita, disse ela. Talvez porque você esteja olhando, respondeu Júlio,
Olivia riu, balançando a cabeça. Você devia parar de dizer coisas assim. Por quê? Porque às vezes eu acredito. Ele se aproximou, o olhar firme. E qual seria o problema em acreditar? Ela o encarou, séria, mas os olhos denunciavam o coração acelerado. O problema é que, quando acredito, começo a sonhar. Júlio sorriu, dando um passo à frente. Então sonha, Olivia, comigo. O vento soprou forte, bagunçando os cabelos dela, e antes que pudesse responder, ele a puxou suavemente pela cintura e a beijou. Não havia plateia, escândalo, nem manchetes, só o som distante da cidade e o brilho das luzes refletido nos olhos deles. Quando se separaram, ela sussurrou: eu devia te odiar por sempre saber o que dizer. E por que não odeia? Ela sorriu. Porque me faz bem demais. Naquela noite, ele a deixou na porta do prédio. Antes de partir, segurou sua mão. Olivia, disse, hesitante. Eu não quero apressar nada. Mas se um dia quiser dividir o caminho comigo, estou aqui. Ela ficou em silêncio por um momento, o peso sentindo e a doçura daquilo. Eu já estou dividindo, respondeu, e o sorriso dele foi a resposta mais bonita que podia receber. No dia seguinte, Nina apareceu no ateliê, como sempre, com 2 cafés e um olhar curioso. Então, como foi o evento corporativo? Olivia tentou disfarçar. Foi ótimo. Ótimo tipo, consegui novos contatos? Ou ótimo tipo, o beijo foi cinematográfico? Olivia corou. Você não presta, Nina deu risada. Eu presto sim, só gosto de ver você feliz. Olivia se encostou na mesa, suspirando. Eu estou feliz, Nina, pela primeira vez em muito tempo. Então segura isso, respondeu a amiga. Porque quando a vida resolve ser boa, a gente tem que aproveitar cada segundo. Enquanto isso, em um escritório distante e escuro, Denis Albuquerque encarava o reflexo no copo de uísque. Os jornais o ignoravam, os investidores o abandonavam e os advogados lhe davam más notícias. O nome Olivia Martins voltava a aparecer, não como a ex, mas como artista, educadora, inspiração. E aquilo o consumia por dentro. Pegou o telefone e discou um número. Quero tudo o que puderem encontrar sobre Júlio Andrade, disse. E não me apareçam com nada público. Quero o que está escondido. Desligou, o olhar frio como mármore. Vamos ver o quanto esse herói aguenta. Os dias seguintes correram silenciosos, mas sob a superfície algo se movia. Enquanto Olivia Martins vivia um breve tempo de paz, Denis Albuquerque tramava nas sombras. Um homem que não sabia existir sem controle. Alto do antigo escritório, ele observava a cidade pela janela. O pôr do sol dourava os prédios de Belo Horizonte e ele via naquele brilho um lembrete cruel. Já foi o centro de todas as atenções, o nome em todas as colunas sociais, o herdeiro admirado. Agora era apenas ruína com terno caro. Sobre a mesa, pilhas de papéis e relatórios falsificados. No canto, o telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Atendeu. Fale. Do outro lado, uma voz fria respondeu. Encontramos algo sobre o Sr. Andrade. Denis endireitou-se. Estou ouvindo. Uma negociação antiga antes da empresa dele se consolidar. Documentos que poderiam ser mal interpretados. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Tragam-me tudo. Hoje. Na manhã seguinte, Olivia estava no ateliê quando Júlio chegou. Ele parecia cansado, mas sereno. Tenho boas e más notícias. Ela se virou, limpando as mãos cobertas de tinta. Comece pelas boas. O convite para a exposição internacional chegou. É oficial. Paris, Olivia prendeu o fôlego. Júlio, isso é inacreditável. É totalmente merecido, disse ele. A fundação vai ser destaque no evento. E as más? Ele hesitou.
Denis está tentando me atingir de novo. Vazou documentos antigos, distorcendo negociações do início da empresa. O sorriso de Olivia desapareceu. Ele não vai parar, não é? Gente assim não sabe perder, respondeu Júlio. Mas não se preocupe, eu já vivi pior. Ela o observou por um momento, o rosto tenso. Só. Promete que vai se cuidar. Ele sorriu, tentando tranquilizá-la. Prometo. Naquela noite, as manchetes voltaram a aparecer. Júlio Andrade é acusado de irregularidades em contratos antigos. Empresário milionário envolvido em suposto esquema de evasão fiscal. Os portais se encheram de especulações, mas dessa vez o público reagiu diferente. Comentários se multiplicavam. Isso é armação do tal Denis. Esse cara mudou a vida de muita gente. Eu vi. Não mexam com quem faz o bem. O vento começava a soprar a verdade. Mesmo assim, Júlio se manteve discreto. Sumiu por 2 dias. Reuniões, advogados, conselhos. Olivia, inquieta, tentava se concentrar na pintura, mas a mente insistia em voltar a ele. Até que no 3º dia, ouviu batidas na porta do ateliê. Quando abriu, Júlio estava ali, exausto, mas com um brilho de alívio nos olhos. Resolvido, disse apenas. Ela quase não acreditou. Como? Os documentos eram legítimos, mas antigos. Mostravam dívidas que eu mesmo já declarei há anos. Ele tentou usar o passado como arma. Sorriu de canto. Mas o passado não me assusta mais. Olivia o abraçou sem pensar. Foi um abraço longo, sincero, o tipo que fala o que as palavras não conseguem. Eu estava com medo, confessou ela. Eu também, respondeu ele baixinho. Mas medo é o que nos lembra que ainda estamos vivos. Com o escândalo dissipado e o nome de ambos limpo, as semanas que antecederam a exposição passaram voando. Olivia trabalhava incansavelmente. Revisava telas, escolhia molduras, escrevia descrições. Júlio, mesmo sobrecarregado, aparecia quase todas as noites. Trazia café, risadas, ideias. Em uma dessas noites, chegou com um rolo de papel grande. É uma surpresa. Olivia arqueou a sobrancelha. O que aprontou agora? Ele desenrolou o papel. Era um mapa com rotas, datas, reservas. Nosso roteiro. Paris, Lyon e depois o interior. Ela o encarou, emocionada. Você vai comigo? Claro, respondeu. Não ia perder sua primeira exposição internacional. Você tem uma empresa inteira para administrar. E você tem um sonho, disse ele. E às vezes, estar onde o sonho nasce vale mais do que qualquer reunião. Olivia tentou responder, mas as palavras simplesmente não vieram. Apenas se aproximou e encostou a testa na dele, num gesto silencioso de gratidão. Na véspera da viagem, Nina apareceu com 2 malas e um sorriso travesso. Vim garantir que você não esqueça o passaporte e nem o coração, entendeu? Olivia riu. Você é impossível. Só faço meu trabalho, disse a amiga. E por favor, se ele te olhar daquele jeito no avião, beija. O mundo inteiro já torce por vocês. Olivia corou. Você assiste novela demais. E você vive uma, retrucou Nina, piscando. O voo para Paris saiu numa noite clara. Do alto, as luzes de Belo Horizonte pareciam constelações invertidas. Olivia olhou pela janela e Júlio, sentado ao lado, segurou discretamente sua mão. Nervosa? Perguntou. Um pouco. Então respira, disse ele. O mundo está prestes a ver quem você é. Ela virou o rosto, encontrando o olhar dele, e ali estava a calma que nenhuma turbulência podia tirar. Paris, 2 meses depois. A galeria no Marais era pequena, mas elegante. Paredes brancas, luz suave, e o som distante de passos sobre o piso de madeira. As obras da Fundação Aurora ocupavam uma ala inteira, crianças sorrindo, mulheres fortes, mãos pintando horizontes.
No centro, o quadro de Olívia Martins, A Mulher na Tempestade. A mesma tela que ela começou no Silêncio de Belo Horizonte. Agora, sob a luz francesa, a mulher parecia viva, o olhar fixo no sol que nascia atrás das nuvens. Os visitantes paravam diante da obra, murmurando admiração em várias línguas. Júlio, de longe, observava com orgulho contido. Quando ela se aproximou, ele sussurrou: "Ela está onde sempre pertenceu." Olívia olhou para a tela e respondeu: "E eu também." Horas depois, quando o evento terminou, ficaram sozinhos na galeria vazia. O luar atravessava as janelas, banhando o chão de prata. Júlio caminhou até ela. "Você lembra do primeiro dia em que nos vimos?" Ela riu. "Como esquecer? Você invadiu o baile mais tenso da minha vida e me beijou na frente de todo mundo." "Achei que ia perder o emprego", disse ele rindo. "E eu que nunca mais sairia de casa. Mas saímos", completou. "E olha onde estamos." Olívia respirou, olhos úmidos. "Se alguém dissesse que aquela humilhação me traria até aqui, eu acreditaria", disse Júlio, terno. "As estrelas não brilham sem escuridão." Ela sorriu, reconhecendo a frase que resumia a jornada. Júlio tirou do bolso uma caixinha de veludo, um anel simples, prata, pedra azul. "Não é um pedido", riu. "É lembrança. A luz volta." "E voltou", disse ela. Ele tocou o rosto dela. "Encontrei meu lar." O beijo foi calmo, profundo. Paris dormia ao luar, e duas almas marcadas enfim encontravam paz. No hotel, Olívia escreveu no caderno: "Não há dor que dure mais do que a coragem de recomeçar." Fechou-o, olhou a cidade nas nuvens. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. O avião cortou o céu de Minas. Ela encostou a testa no vidro e reconheceu Belo Horizonte. Pampulha espelhada, morros, telhados entre mangueiras. Ao lado, Júlio dormia leve. A mão quase tocava a dela. A descida os trouxe de volta. No colo, o caderno com cenas para lembrar. A criança diante do sol após a tempestade. O merci tímido de uma senhora. O instante em que entendeu que não precisava mais pedir permissão para existir. O Brasil cheirava a casa. E casa agora era pertencimento. No saguão, Nina os recebeu com um cartaz: "Bem-vindos, seus lindos." A fundação arrumava molduras. A exposição seria em 5 dias. No carro, a Afonso Pena misturou vendedores, anúncios de shows e apitos de trânsito. O mundo era vasto. Mas existir num lugar que te chama pelo nome tem beleza simples. Júlio a observava com reverência. Ela voltava maior do que partira. No ateliê, portas se abriram como luz. Crianças correram, professores aplaudiram. Dona Lourdes trouxe bolo de fubá, uma faixa improvisada. A arte é o primeiro idioma da esperança. Olívia sorriu, emudecida. Alegria cabia no peito. Começou o ritual. Júlio regulou spots, Nina mediu molduras, Tomás apareceu com planilhas. Olívia, prancheta na mão, decidiu ordens e distâncias. Parou diante de A Mulher e a Manhã, silhueta após a chuva, dourado de sol. Tocou o ar, hábito de checar o invisível. Fica no fim. Não promessa, confirmação. Ao entardecer, Júlio a encontrou sentada no chão, na mão, xícara, olhar longe. Pensando no quê? Em como tudo era pequeno quando eu cabia no mundo dele, e em como ficou grande quando decidi caber no meu. E se ele vier? Vai ver com os próprios olhos o que tentou diminuir. Fiquei, cresci. Grandeza não é salão. É uma pedra azul num anel de promessa, um pincel na mão de uma menina, uma mulher em paz na própria pele. Ele tocou o estojo no bolso. Não ainda. O gesto certo tem seu tempo. Na véspera, Mercado Central vivo. Olívia e Nina compraram vasos. Um envelope anônimo sob a porta. Uma foto antiga de Olívia, caderno no colo, sorriso simples. Cheiro dele, disse Nina. Cheiro de passado,
corrigiu Olívia, guardando a foto. Bem guardado, não há sombra. E pensou nos Cs que viraram grilhões. Respirou. Hoje não. A noite inaugural trouxe frio elegante. A Galeria Aurora encheu. Alunos, mães, professores, curiosos, jornalistas. Crianças na porta distribuíam cartões com frases de Olívia. Quando ela entrou, o burburinho baixou. Música segurou uma nota. Nina ajeitou uma mecha. Anda. Esse lugar nasceu para te ver passar. Discursos curtos. Acesso. Transformação. Um aluno leu. Se a tempestade inventa nomes, a gente devolve o sol, professora. Aplausos. Entre obras, cada um se reconhecia. Mãe com casa nas costas. Menino com balão e estrelas. Pais e mães com olhos marejados. Crescer parou de ser verbo cruel. Então, Denis entrou. Terno cinza, sorriso treinado, passos contidos. Muitos desviaram o olhar. Doeu mais que vaias. Ele parou em A Mulher e Amanhã. Boa noite, Denis, disse Olívia. Sempre soube que você sabia se posicionar bem. Veneno nas entrelinhas. Vim agradecer, devolveu ela, por ter me mostrado tudo que nunca mais aceitarei. A cidade é injusta com quem cai. O que você fez com você? Eu só decidi não cair junto. Você devia me agradecer por apresentar este universo. O universo não é festa com lista. É rua onde as pessoas se reconhecem. Eu me reconheci. Júlio chegou ao lado, não escudo, par. A máscara de Denis vacilou. Olhou rostos, achou parede. Saiu pesado. Ninguém deteve, ninguém seguiu. Talvez esse fosse o pior castigo. Olívia soltou o ar. Não foi batalha, foi rito de passagem. E você passou, disse Júlio. Após o fim, ela apagou luzes, como quem fecha janelas de casa. No vidro da moldura, encontrou o próprio reflexo. Presente e futuro coincidiam. Vem, disse Júlio. Quero te mostrar algo. No terraço, projetor portátil, fotos do ateliê. Menina do balão, senhora assinando o nome, menino com pincel e espada, Olívia de coque torto decidindo uma cor. Por fim, os dois rindo com xícaras na mão. Chamei de lugares onde a luz chega primeiro. A luz chega antes da gente perceber. Não tenho palavras. Ainda bem, hoje a cidade ouve suas cores. Mais tarde, estrada rumo à Serra do Cipó. Céu aberto, zumbido ausente, estrelas acesas. Deitaram na manta. Por muito tempo olhei para cima e só via teto. E agora? Vejo o caminho. Um meteoro riscou o escuro. Se eu pudesse agradecer, seria por ter sido derrubada sem quebrar e por te encontrar do lado de fora quando levantei. Te encontrei porque você se deixou ver, mãos que se encostam, tempo sem relógio. Júlio sentou, abriu outra caixinha. Anel de prata com safira em forma de estrela. Ainda não é pedido. É promessa do cotidiano. Café que esfria, trânsito, quadros teimosos, dias ruins e bons. Eu não preciso de palco, preciso de nós. Eu não tenho discurso, disse ela. Tenho casa. Agora casa tem seu cheiro, colocou o anel. Fica para lembrar que a escuridão é pano de fundo, a gente é a lâmpada. Abraço de gente, de volta à cidade, conversas simples, cheiros de infância, medos, risos, planos de domingo e mesa posta. A alegria sabia ficar em silêncio. Na semana seguinte, a galeria seguiu cheia. Escolas, vizinhos, turistas. Vídeo com a frase de Olívia correu. Não pinto para ser vista, pinto para ver, e vendo de verdade, encontro os outros. A revista tirou do ar a defesa, tardia de Denis. O ruído diminuiu. Olívia preferiu chão limpo a troféus de vingança. Eles estavam do lado da paz. Ao cair da tarde, Nina. Vão, eu fecho. Vocês merecem céu. No carro, Júlio. Preciso te mostrar algo que não coube no projetor. No alto, meia dúzia de estrelas disputava com os postes. Suficiente. Quando a gente descobre que não precisa do céu inteiro, ele
Quando aprende a reconhecer a claridade do rosto ao lado, ela, testas encostadas, silêncio que lava por dentro. Convite simples. Cerimônia sob o céu. Traga um casaco e uma história. Serra do Cipó, 17 horas. Sem altar. Manta no chão, tênis e riso. Sem lista VIP. Crianças, vizinhos, quitandas, promessas de bolso. Fico no dia ruim. Escuto quando você não fala. Guardo lugar para sua coragem. Balões de papel com desejos. Luzinhas penduradas como um céu doméstico. Ombro a ombro, olharam para cima. Não prometeram para sempre. Prometeram felizes trabalhando. Felicidade como obra em processo. Pincel na mão, café ao lado, um começo após o outro. As estrelas sempre estiveram aqui, disse ela, sorrindo. A gente é que aprendeu a olhar. A câmera imaginária se afastou devagar. A noite guardou. Fim.